No 8º dia da exposição bíblica, Carta a Filemon. O tema de hoje é um apelo humilde. Filemon, capítulo único, versículo de número 8. O texto diz assim: pelo que, ou por esse motivo, por essa razão, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar, te ordenar o que te convém. Só até aí. Pode se assentar. Com base na fé e no amor de Filemon, Paulo humildemente apela ao coração do mesmo para que houvesse reconciliação entre ele e Onésimo. Isso nós vemos aqui do versículo 4 ao 7, quando Paulo fala do testemunho que Filemon dava diante de todos, principalmente no meio da igreja, falava do amor dele, da fé dele, e também pelo que Paulo orou, para que a comunicação da fé dele viesse a ser eficaz. E que Filemon era um homem extraordinário, era um instrumento de Deus para trazer alívio e reanimar tantos corações. Então agora Paulo aqui fala por esse motivo, pelo que. A palavra aqui no caso, vamos trabalhar essa primeira sentença, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança. Paulo está abrindo caminho aqui e para fazer a grande petição que ele tem aqui diante do caso de Filemon e Onésimo. Essa palavra pelo que no grego é uma só, que é dió, que significa por esse motivo, por causa de ou por essa razão. Por causa do testemunho fidedigno de vida cristã de Filemon, do amor e da sua fé, é que Paulo vai pedir em favor de Onésimo. O amor, a fé, a instrumentalidade de Filemon por Deus para alegrar, consolar e reanimar os irmãos, isso tudo vem de Jesus. Assim como o perdão e a reconciliação. Logo, perdão e reconciliação são coisas de Deus, que vêm do próprio Deus. O nosso chamado é imitar a Cristo. O próprio Paulo escreve isso aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o nosso chamado é seguir as pisadas do Senhor. O Senhor veio aqui na terra e nos deu o exemplo, e agora nós temos que seguir, como discípulos dele, seguir os seus passos. Logo, Cristo, as atitudes de Cristo só podem ser geradas em nós pela obra do Espírito Santo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo da conduta cristã que Filemon tem, e agora essa atitude que ele tem que ter de perdoar a Onésimo, isso é uma obra do Espírito Santo na vida dele. Como se Paulo dissesse: olha, o testemunho que eu ouço acerca de ti, eu tenho certeza que isso é fidedigno. E Paulo aqui está demonstrando com isso que ele entende que o procedimento da vida de Filemon não vem de si mesmo, mas é uma obra do Espírito, uma obra de Deus na vida dele. Então, através esse princípio, nós vemos, esse princípio que eu estou aplicando aqui ao coração dos irmãos, nós vamos tirar aqui de Lucas 1, 34 e 35. Lembra? O anjo Gabriel aparece para Maria, que era uma mulher virgem. Ela estava na segunda fase do casamento judaico, que corresponde hoje para nós, aqui no contexto brasileiro, o noivado. Mas para o judeu isso já é considerado parte do casamento, já faz parte. Aí o que acontece? O anjo fala: você vai gerar um filho no seu ventre. E ela pega e faz uma pergunta aqui para o anjo. E disse Maria ao anjo, responde: como se fará isso? Ela está perguntando: como que eu vou gerar, visto que não conheço o varão? Logo, o princípio é esse: o que Maria vai gerar não é da terra. O que Maria vai gerar é uma obra de Deus, ok? Aí no versículo 35, o anjo ajuda ela na limitação dela, porque ela não sabe como vai gerar. No caso, Cristo vai encarnar no ventre dela. Ela não sabe como isso pode acontecer. E aí o anjo diz, e respondendo o anjo, disse: descerá ou virá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, no caso é Cristo, Jesus, em forma humana, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus.
Isso aqui, no mínimo, é fantástico. Por quê? Não foi Maria que gerou por si só, mas de forma sobrenatural, o Espírito Santo gerou nela. Foi Cristo encarnar no ventre de Maria, ela não gerou por si só. Ninguém poderia fazer isso. É uma obra que veio de Deus nela. Então, veja, não foi ela que gerou, mas foi uma obra de Deus na vida dela. Então, o princípio é esse, ou seja, por nós mesmos é impossível gerarmos a vida e as atitudes de Jesus Cristo. Nós somos incapazes, é impossível para nós por si só gerar a vida de Cristo, viver como Cristo viveu, agir como Cristo agiu. Isso é impossível para nós por si só. Se tirar a obra do Espírito Santo em nós, não se vê Cristo, não se vê nada de Cristo na nossa vida. Essa obra divina é gerada em nós, no caso, gerar a vida de Cristo, manifestar a vida de Cristo. Essa obra divina é gerada em nós pelo glorioso poder do Espírito Santo, que através da sua palavra, que é a espada do Espírito, e do seu fruto, projeta Cristo em nós. Então veja, observe só aqui, conforme eu disse, o perdão é de quem? É de Deus. Filemão vai conseguir perdoar Onésimo se não for o Espírito trabalhando na vida dele? Não vai. Em nenhum aspecto, em nenhum traço da vida de Cristo, nós vamos conseguir cumprir uma vida santa, uma vida obediente, uma vida honesta. Por nós mesmos, a gente é incapaz de produzir isso, entende? Só que agora, quando o poder do Espírito Santo vem sobre a nossa vida, aí eu posso ver Jesus na sua vida, aí eu posso ver Jesus nas suas atitudes, aí nós podemos ver Jesus uns nos outros, ok? Então, tudo que nós vemos a produzir da vida de Cristo, só pode ser produzido através da obra do Senhor em nós, ok? Aí Paulo diz, ainda que tenha em Cristo, olha só, isso aqui é uma forma humilde de ele lidar com Filemão. Ele está dizendo, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança. Confiança aqui, como nós vamos ver, tem um sentido aqui de autoridade. É por isso que nessa epístola, ele não se apresenta como apóstolo, mas como prisioneiro. Na maioria das epístolas, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, enviado da parte de Deus. E aqui não, porque a proposta da carta é outra, é fazer um pedido humilde, entende? A um homem. E aqui, então, é por isso que ele diz, ainda que tenha em Cristo grande confiança. Então, vamos trabalhar essa parte aqui. Essa palavra tenha é a palavra grega erro, como já temos visto, que significa ter, possuir, apossar-se de algo, herdar. É usado como uma expressão para possessão em relacionamento. Escute, o ato de possuir um relacionamento com Deus não é caracterizado pelo esforço humano, ou seja, pelo nosso esforço, mas pela promessa de Deus. Não foi nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Então, logo, tudo é pela graça. Nada, escute, nada que eu faço é digno de recompensa da minha parte, mas tudo veio graciosamente da parte de Deus. Tudo que nós temos está em Cristo, nada é nosso propriamente dito. Então, Paulo tem ciência da sua posição e daquilo que ele possui em Jesus. Contudo, não age de forma prepotente. O que é forma prepotente? Alguém que se acha superior, por causa da sua posição hierárquica, ele se acha superior aos outros. Então ele não se coloca como alguém prepotente, mas ele age na simplicidade. Nós vamos extrair 3 lições preciosas dessa sentença. E quais são as 3 preciosas lições dessa sentença? Primeira lição que nós aprendemos desse texto aqui, de ainda que eu tenha em Cristo, ter, possuir, Filipenses 2:3, essa é a primeira lição. Nada façais por contenda. A tradução que tem partidarismo aí fica melhor nesse contexto. Não façais nada por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Vamos trabalhar isso aqui? Olha, a primeira lição que eu aprendo nesse texto. A palavra, no caso essa tradução contenda, é aritheia no grego, que significa colocar-se acima. Um espírito partidário e faccioso
sendo uma pessoa egoísta. O que é uma pessoa partidária, espírito faccioso? Ele centra as coisas nele, entende? Ele faz grupos, sessões de pessoas, e como se diz, esse grupo aqui é o meu grupo, está formado o meu grupo que vai trabalhar para mim. Isso é um partido, ok? Agora, olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, não age por partidarismo, não faça nada por partidarismo, ou seja, não faça nada por arrogância e nem crie facções na igreja centrada no seu ego. Como se cria? Um tempo atrás já falei sobre isso, mas vale a repetição pela importância do que falo, não que não tem algo novo a dizer. Como que se cria uma facção? Eu estou descontente com alguém, tá certo? Eu estou lá descontente com uma pessoa, eu estou descontente, mas é algo pessoal. E aí o que acontece? Como eu não gosto, eu estou dando exemplo, como eu não gosto daquela pessoa, o que eu faço? Eu começo a denegrir a imagem dela para outros. O que eu estou formando? Uma facção. É por isso que existem muitos lugares por aí que tem, não é uma facção, é uma quadrilha espiritual. É quadrilha. Eles montam quadrilhas, e aí tem o grupo A, tem o grupo B. Ó, esse aqui esse aqui gosta mais desse, esse aqui gosta mais do outro. E aí vai formando é o que acontecia lá em Corinto, que Paulo rebateu veementemente. Então nós não podemos fazer nada por partidarismo, gente. Nada por partidarismo. E até porque Deus ensinou isso a Paulo. Como que Deus ensinou a Ananias. Por quê? Veio Ananias, Deus falou, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e procura por um homem chamado Saulo. Olha que Ananias pegou e falou, Deus, o senhor não tem ouvido que esse homem, como você dissesse, né, para ele, o senhor não tem ouvido que esse homem tem feito, os males que ele tem feito aos teus santos, ao teu povo? Aí Jesus disse para ele, filho, você já está atrasado, você está falando o que ele era no passado, porque eu já transformei a vida dele agora. Então, ninguém tem um direito de falar do passado de alguém, sendo ele tendo o seu presente transformado. Então, às vezes, tem que tomar cuidado de toda a vida você taxar uma pessoa de uma tal maneira, sendo que ela pode mudar no percurso da história dela. Ela pode ter falhado, mas hoje, atualmente, Deus pode ter transformado a vida dela. Então, nada faça por partidarismo, não forme grupos que girem em torno de você. Nunca faça isso. Outra coisa, não faça nada por vanglória. Vanglória é quenodoxia, que significa por proveito próprio ou vaidade pessoal. Eita! Aqueles que agem por vanglória geram pessoas infantis e com deformidade no caráter. Isso aqui que eu vou falar para vocês é coisa muito séria. Isso nós vemos, sabem quem? Nós vemos isso num personagem na Bíblia, Absalão. Esse espírito agiu na vida de Absalão. Por quê? Porque em 2 Samuel 15, do 2 ao 6, o que acontece? O Absalão, ele estava, escute só, ele estava com uma rixa, detalhe, com o seu próprio pai. E é uma coisa que ele não resolveu, por causa de uma questão familiar, ele ficou com algo e não liberou perdão para o seu pai. E aí ele deixou aquilo virar uma raiz de amargura, enfim. Sabe o que ele começou a fazer? Ele foi para a porta do palácio, onde o rei julgava as causas. E as pessoas vinham para ser julgadas pelo rei. Aí Absalão pegou e começou a ficar na porta. Aí vinham as pessoas para ser julgadas, e ele começou a dizer, de onde que você veio? E perguntava, as pessoas vinham de tão longe. Ele falou, quem dera, se eu estivesse no lugar do rei, eu iria julgar a tua causa, corretamente. Aí as pessoas vinham se dobrar diante de Absalão, porque ele era príncipe, né, filho de rei, Davi. E as pessoas iam se dobrar e falaram, não se dobra não, que era sinal de reverência. E ele não deixava as pessoas se humilhar, ele levantava as pessoas e beijava a mão das pessoas. E aí sabe o que acontecia? O texto diz, ele furtava, roubava o coração das pessoas. Escute, as pessoas não seguiam ele porque ele era um líder genuíno, é porque ele estava roubando.
estava roubando o coração. Quer, em outras palavras práticas do dia a dia, nessa caminhada pastoral, eu já vi muito disso. Às vezes, nós estamos pastoreando as pessoas e ensinando elas o caminho de ter o caráter forjado em Cristo, está em conformidade com Cristo. E aí o que acontece? Aparecem pessoas no meio do caminho e falam, ele nem te dá atenção, ele nem liga para você. E aí encosta uma pessoa perto dessa pessoa com interesses o quê? De vaidade, de vanglória, por amor próprio, porque ela sabe que às vezes a pessoa tem condição monetária, financeira, e aí ela começa a falar com a pessoa, dá atenção para a pessoa, vai roubando o coração. E aí o que acontece? Aquela pessoa que está num processo de formação, onde Cristo está sendo formado nela, onde ela não vai ser mais um menino, uma menina na fé, é atrapalhado. É atrapalhado por pessoas que agem no espírito de Absalão. Você já viu? Se não viu, fique sabendo. Existem lugares para ela. Vem para cá que aqui você vai ter cargo na igreja. Aqui você vai ser ungido, aonde você está ninguém te valoriza. Absalão, eu te conheço de longe. Entende? E aí pega aquelas pessoas que são infantis, são fracas, são anêmicas na fé, e aí começa lançando coisas, como Absalão fazia, distorcendo a verdade. Entende? O rei Davi não fazia pouco caso do povo, coisa nenhuma. Era ele que estava infiltrando isso no coração do povo. Por quê? Porque queria o povo para ele, porque ele queria ser rei. Ele queria o lugar do rei. Então não faça nada, nem por partidarismo, por facção, e não faça nada para autobeneficiar-se. Com intenções escusas, como que você se aproxima de alguém só para se aproveitar daquilo que aquela pessoa pode te oferecer. Na verdade, você não está preocupado com a formação espiritual dela, você só está preocupado com o que ela pode te dar. Isso se chama espírito de Absalão. Que o nosso se aproximar de alguém, seja não porque alguém pode nos oferecer algo, mas seja porque ela é crente, se é verdadeiro. É como eu digo, aqui você não vale o que tem, aqui você vale o que você é. E o que você é? É uma nova criatura, graças a Deus. Agora, fazer ou agir por humildade é gerar discípulos de Cristo. Jesus não falou? Aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde. Então, nada faça por partidarismo, por facção, nada faça por orgulho próprio, né? Por egoísmo, não faça nada por isso, mas o seu motivo seja humildade. Porque através desse sentimento nobre, dessa posição nobre tua, as pessoas vão ver Cristo na sua vida e vão ser formadas segundo a imagem do Senhor. Ok? Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, Gálatas 6,14. Olha que Paulo está dizendo, ainda que eu tenha, não perca o fio da meada, ainda que eu tenha em Cristo. Paulo está dizendo que tem em Cristo. Olha só, mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa extraordinária. O que somos, temos e fazemos não pode ser atribuído a nós mesmos. Os méritos e a glória são todos do Senhor Jesus. Eu vou repetir. O que somos, o que temos, o que fazemos não pode ser atribuído a nós mesmos. Os méritos e a glória são totalmente do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 18, 9 ao 12, a Bíblia Sagrada fala o quê? A Bíblia fala de um homem que... Jesus conta uma parábola de um homem fariseu, um religioso, que tinha o status de ser uma pessoa de Deus, e ali ele chega em oração e diz assim, eu dou graças a Deus, porque eu não sou como esse publicano, eu vivo uma vida santificada, uma vida reta, uma vida justa, jejuo 2 vezes por semana e ainda dou o dízimo de tudo. Então ele estava atribuindo tudo que ele era, que ele fazia a si próprio. Então, Paulo está me ensinando, se eu tenho que me gloriar de alguma coisa, eu não posso me gloriar em mim. Eu vou me gloriar no quê? Em Cristo. O que é na cruz de Cristo? É se gloriar naquilo que Ele fez. Então, qual é a nossa glória? A nossa glória é essa, se gloriar naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Os méritos são todos de Cristo. Se eu faço, se eu tenho, se eu realizo qualquer coisa, é por causa da obra que foi feita na cruz.
Então, qual é a nossa glória? É a cruz de Cristo, essa é a nossa glória. E aí Paulo escreve aos Coríntios 12:9, quando ele diz lá, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. O que é se gloriar nas fraquezas? A única coisa que eu tenho que me gloriar, que é uma verdade, é essa, que eu sou fraco. Então essa é a minha glória. Qual é a minha glória? Eu sou fraco, e como fraco, dependo de Deus. Qual é a nossa glória? Dependentes de Deus. Quem depende de Deus aqui? Essa é a nossa glória. Ser dependente do Deus Todo-Poderoso, ok? Terceira lição que nós aprendemos desse texto é: tenha ciência que o que tens em Cristo. Tudo aquilo que nós temos em Cristo. 1 João 5,12, essa é a terceira lição. Quem tem o Filho tem a vida. Filho aqui é Jesus. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vida aqui no caso eterna. Então perceba, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem ele não tem nada. Então perceba só, essa realidade nós vemos no filho pródigo. Depois que ele saiu da casa do pai, você sabe que quando Jesus conta a parábola ali, que ele saiu da casa do pai, representa aquele que não está mais em comunhão hoje, né? Não, representa aquele que não está mais em Cristo, não está mais na fé. Quando ele sai da casa do pai, o que a Bíblia diz no versículo de número 16? O texto diz, e ninguém lhe dava nada. Nada significa aquilo que não existe. Então ele perdeu o sentido da existência, ele perdeu o sentido da razão de existir. Então veja, ninguém lhe dava nada. Aí o texto diz ainda que quando ele voltou para a casa do pai, o que aconteceu? O texto declara bem forte assim, este meu filho, o pai declara, este meu filho estava morto, mas reviveu. Perceba, ele não estava morto fisicamente, ele estava morto porque saiu da casa do pai, era morte espiritual. Então ele falou, quando ele volta para os braços do pai, e aí então que ele tem vida. Em outras palavras, meus irmãos, em Jesus temos a razão da nossa existência e a vida abundante que jorra para a vida eterna. Tudo está nele. Então veja, que Paulo diz aí no versículo 8, a parte A aí, pelo que, por essa razão, ainda que tenha em Cristo. Então nós temos que saber que nós temos em Cristo. E nós temos em Cristo, então, vamos agir por humildade, vamos nos gloriar na cruz de Cristo. E terceiro, vamos entender que tudo que nós temos vem do Senhor. Nele nós temos, se estamos nele, temos a razão da nossa vida. Se estamos nele, temos a vida eterna, ok? Agora perceba só, ele diz, pelo que ainda tenha em Cristo, olha só, grande confiança. A palavra grande é polis, que significa muito, grande, amplo. Desde que Cristo bradou na cruz, o que ele bradou? Está consumado. A obra foi feita, ele pagou o preço que tinha que ser pago. E aí o que acontece? Ali o véu se rasgou. O que temos em Cristo não é pouco, pequeno ou escasso, pois o acesso, nós temos acesso à fonte. Que fonte? Deus é a fonte de tudo. E temos acesso ao trono da graça, conforme nós vemos em Hebreus 4,16. Hoje nós temos acesso ao trono da graça e nós podemos receber misericórdia, achar graça e ser ajudado em tempo oportuno. Então tudo que você precisa vai direto na fonte. Você não precisa mais intermediar por ninguém. Você tem acesso à fonte. Depois que Cristo bradou, está consumado, ninguém mais precisa intermediar nada por você. É só você conectar o teu joelho no chão, tens acesso. O sangue de Jesus nos dá esse lindo acesso. Agora entenda uma coisa, será que sabemos dimensionar o que de tão grande temos em Cristo? Porque Paulo está dizendo, o que eu tenho em Cristo é grande. Será que nós temos dimensão verdadeiramente do que nós temos em Cristo? Nós precisamos dimensionar. É quando Elias passou a capa em Eliseu, e ali Elias falou, você sabe o que acabou de acontecer com você e agora? Porque agora ele estava entrando no ministério profético, e eu trago aqui para uma visão do Novo Testamento, tem gente que foi chamado por Deus, tem a vocação celestial que é a vida eterna, e até hoje não sabe dimensionar o que Jesus fez por ele. Então nós temos que aprender a dimensionar o que de tão grande Deus fez por nós.
Agora, veja só, falando, é claro, de forma mais resumida do resumo do resumo. Eu quero falar aqui, em Cristo temos, primeiro, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Eu vou falar o que de tão grande nós temos aqui, vou falar só duas questões aqui. Primeiro, em Cristo nós temos o cumprimento, não é de algumas, é de todas as promessas de Deus. Veja só, 2 Coríntios 1:20, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, por nós, fica melhor assim, para a glória de Deus. Eu li ao contrário aí para ficar melhor o entendimento, se não confundir. Vou ler de novo. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, Jesus, o sim, e por ele o amém, por nós, para a glória de Deus. Traduzindo para os irmãos, todas as promessas de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, quer seja de vida eterna, do novo céu, da nova terra, promessa da redenção e tantas outras promessas, foram tornadas possíveis e se cumpriram, e outras ainda se cumprirão na consumação dos séculos, em Cristo. Tudo se cumpre em Jesus. Somente através de Cristo é que a promessa pode se cumprir. E outra coisa, é diante desta realidade que nós dizemos. O que nós dizemos diante do Deus que cumpre todas as suas promessas em Cristo? Nós dizemos amém. Ou seja, confiamos na fidelidade de Deus. Deus cumpriu e cumprirá todas as promessas. Para quê? Para a glória do seu santo e poderoso nome. Você tem noção que em Cristo você tem acesso a todas as promessas de Deus? A viver as promessas que Deus tem falado, que Deus tem dito? E aí vale aquilo que você conhece de cor e salteado: Deus não é homem para que minta. Deus não é filho de homem para que se arrependa. E o que nós dizemos para as promessas de Deus? Amém. Assim seja, que Deus seja glorificado em cada promessa cumprida. É por isso que vai ter salvação na tua casa, porque em Jesus você tem o sim. É por isso que Deus vai transformar a vida daquele que você tanto ora, porque de Deus você tem essa promessa em Cristo. Amém. Aleluia. Nós dizemos amém, porque em Cristo se cumpre. Outra coisa linda, em Cristo também temos todas as bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga assim comigo: em Cristo eu sou totalmente abençoado. Todas as bênçãos espirituais significa não falta nenhuma bênção. É por isso que a gente não precisa de chaveiro da sorte, nós não precisamos de fronha do sonho, nós não precisamos de vassoura ungida, nós não precisamos de carnezinho da vitória, nós não precisa, você já foi abençoada. Aleluia. Todas as bênçãos espirituais já pertencem a mim, já pertencem a você. No contexto que fala os Efésios ali, do versículo 3 ao 18, ali em Efésios, ele está falando: em Cristo nós temos a eleição, a bênção de ser escolhido em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Nós temos qual outra bênção? A bênção da predestinação. Nós fomos escolhidos, agora somos destinados à vida eterna na presença do Senhor. Qual é a outra bênção que nós temos? A bênção da adoção. O Espírito Santo comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque o Espírito que habita em nós não é espírito de medo nem de escravidão. Para outra vez temos medo, ou seja, do inferno, porque o Espírito Santo diz na minha alma, o Espírito Santo diz no meu espírito, e ele diz: você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Essa é a bênção que Deus te deu. Sabe qual é mais a bênção? A bênção da redenção. Eu estava preso, mas Cristo pagou o preço, eu fui liberto. Hoje eu sou livre para fazer a vontade de Deus, livre para servir a Deus, livre para adorar a Deus. A carne não domina, o pecado não domina. Eu sou abençoada.
Só quem foi totalmente abençoado. Levante as duas mãos para o céu e receba aí da graça de Deus sendo derramada na tua vida. E tem uma coisa, vai dando glória que eu vou profetizar. Aleluia. Ao contrário de bênção e maldição, não tem quem possa te amaldiçoar, porque Jesus já te abençoou. Aleluia. Ebacácia. Aleluia. Por favor, eu sei, hoje está um clima para isso. Você já recebeu tanto poder aí, né, no meio do culto? Já põe a mão no sermão e já profetiza isso sobre ele. Você já foi totalmente abençoado. Diga isso. A tua casa está abençoada, a tua família está abençoada, a tua saúde está abençoada, o teu ministério está abençoado, o teu casamento, eu vou ficar na bênção até você reagir, vou falar tudo de novo. O teu casamento está abençoado, os teus filhos estão abençoados, a tua família está abençoada, o teu trabalho está abençoado, a tua casa está abençoada, o teu bairro está abençoado, o teu lugar de trabalho está abençoado, porque em Cristo nós já somos. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. É por isso que quando o crente tem entendimento disso, ele tem acesso, ele sabe o que ele tem em Cristo, e o que ele tem é grande. Aí, um exemplo qualquer aqui. Aí a pessoa está passando na moinha, está uns apertos, e está na fraqueza e fala, e está perto, eu não vou resistir, eu vou cair em pecado, vou cair em tentação. Aí ele faz assim, ó. Senhor, olha, eu não tenho força nem para orar, mas humildemente eu te peço, me ajuda, me socorre. Pronto, acessou o trono da graça. Pai, eu estou com essa preocupação, estou falando das coisas diárias, essas coisas não tem que tomar a nossa vida, nossa preocupação, mas para aliviar o teu espírito. Olha só, essa carga que muitas vezes você leva, aí você vê lá, as contas chegando, tá com a renda não está ainda da forma como você queria que tivesse. Aí o que você faz? Dobra o joelho. Fala, Senhor, eu creio na tua provisão. Eu creio, daqui a pouco, da onde menos espera. Se Deus precisar usar corvo para alimentar profeta, ele manda. E o corvo hoje é moderno. Qual é o nome do corvo? Pix. Esse aí é moderno. Meu Deus do céu. Pix, transferência. Vamos lá. Isso é para te aliviar dessas cargas que você tem vivido. Vamos lá. Olha o que ele diz. Eu tenho grande confiança. Irmão, confiança que aparecia, que significa liberdade de falar, transparência. O que é transparência? Falar de forma clara e direta, não por alusões, franqueza, confiança aberta e destemida, coragem. Olha que lindo. Aqui tem um sentido de autoridade apostólica. O que é autoridade? É direito ou poder de ordenar, de decidir, de se fazer obedecer. Ainda que Paulo poderia usar a sua autoridade apostólica, espiritual, e não estaria errado em usar, porque ele tinha essa autoridade como líder da igreja. Ele preferiu partir do princípio da modéstia e do amor. Ele poderia chegar para Filemão, que era um obreiro dele, né? Assim, por assim dizer, dele, né? Como líder da igreja, Paulo era, então o Paulo tinha autoridade sobre ele. Então Paulo poderia chegar lá e já chegar mandando, eu sou apóstolo, é assim, você tem que perdoar ele, acabou, e não dá opção para ele. E estaria errado? Não estaria errado. Só que isso aqui é humildade, gente.
Ele não usou a sua... Olha lá, ainda que tenha em Cristo grande confiança, grande autoridade. Então ele está dizendo, ainda que eu tenha, e se eu estivesse usando, eu sei que não estaria errado nesse ponto aqui, tá certo? Mas aí o que eu entendo? Ele preferiu partir desse princípio da modéstia e do amor. Esses traços nós vemos em Jesus, que muitas vezes ensinava e pedia que os outros fizessem pelo exemplo dele. Isso nós vemos, é bem conhecido da igreja, por isso cito, João 13, 4, 5 e 14 e 15, você sabe que está os 12 ali, em uma ceia. E o texto diz que, irmão, ninguém se levantou para lavar os pés de ninguém. O texto diz, e levantou-se Jesus, pegou o avental, que era um instrumento de um escravo pegar para amarrar na cintura, um avental mesmo, para não se sujar. E ali ele pega o balde, pega a água e começa a lavar pé por pé. Ele, sendo Jesus, ele não poderia falar, escolher um dos dois e falar, ô Pedro, vai lá e lava. Poderia ou não poderia ter feito isso? Mas veja, ele não quis usar da sua autoridade. Ele quis partir do princípio do exemplo. Aí ele falou, eu sendo mestre, versos 14 e 15, eu sendo mestre, disse Jesus, eu vos lavei os pés, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz, deixando-vos o exemplo. Então veja, Jesus, ele nos ensina fazendo. Essa é a pedagogia tremenda do nosso Senhor. Então não usemos de autoritarismo, mas de modéstia, de gentileza. Irmão, existem pessoas que alcançam uma posição, ele já acha que é uma estrela. Às vezes a pessoa alcança uma posiçãozinha no evangelho, né? Entende? Às vezes está lá. Eu estou dizendo, assim, não tinha nenhuma hierarquia nem nada, daqui a pouco o líder dele pega e fala, agora você vai ser líder, você vai tomar conta disso aqui. Ele já acha que está abafando. Gente do céu. Estrelismo, grosseria e altivez não é sinônimo de autoridade, gente. Aprendemos com a sutileza de Abrão, quando, lembra, surgiu um problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló? Conviviam junto, a terra ficou pequena para a prosperidade deles. E aí o que aconteceu? Olha só, quem era o mais velho dos dois? Abraão. Quem tinha autoridade sobre quem? Abraão, ainda que era chamado, né? Abraão tinha autoridade sobre o seu sobrinho, uma, porque era sobrinho, e outra, porque ele que foi chamado por Deus, não foi Ló. Então ele tinha autoridade dupla sobre o sobrinho. Mas olha a sutileza, olha a modéstia, olha o que ele fala, meu sobrinho, escolhe você. Custa pedir por favor? Sou líder do setor, sou líder da empresa, eu mando mesmo. Tá assim já, é? Essa posiçãozinha já subiu para sua cabeça? Olha, escute, irmão, coisa é boa, essas palavras mágicas, por favor, por gentileza, obrigado. Irmão, no contexto, eu estou falando no contexto da igreja, irmão, ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado, entre aspas, né? Ninguém é obrigado a nada. Vamos nos tratar, tá? Com gentileza, com modéstia, com humildade. Não, agora eu sou líder do grupo, agora vai ter que andar do meu jeito. Rapaz, tu tá macho mesmo, hein? Agora vai ver. Porque eu tenho um temperamento... Irmã do céu, da onde que veio isso, minha filha? Isso não é autoridade, não. E tem gente que acha que tem autoridade até a cara feia. Amarra a cara. Ele acha que quanto mais cara feia ele faz e mais ele manda, acha que tem autoridade. Isso só demonstra o quão grosseiro a pessoa é. Meu Deus do céu. Isso aqui eu acredito que é importante nós aprendermos, sabe? Vamos ver aqui?
Agora, nesse ponto aqui, que se vocês não deram glória, que deram muito glória já, né? O fogo já pegou, já. Quando pega muito fogo no culto assim, depois na palavra vocês ficam mais murcho. Pelo que ainda que tenha em Cristo, ó, grande confiança. Olha para quê? Para te mandar o que te convém. Ele falou, ó, a autoridade que eu tenho, eu posso mandar em você mesmo. E Paulo está dizendo, ainda que eu tenha essa autoridade, mas não vou usar dela. Ok? Olha só. A palavra mandar aí é epitácio no grego, que significa mandar, ordenar, comandar, dar ordens, impor. Dar ordem é gostoso, não é? Paulo, ninguém falou nada agora. Paulo não usa sua autoridade espiritual como instrumento de pressão. Isso seria somente produzir obediência relutante. Não seria de todo o coração. Escute, de um líder espiritual não se tem medo, mas respeito. Existem pessoas que eu já vi, que ele fere, machuca, desce a lenha. Às vezes um pastor, um líder espiritual, ele tem que ser mais duro com determinadas situações para moldar a pessoa mesmo. E o pastor sabe trabalhar com cada um, entende? Mas tem coisa que você vê que não é necessário. Não é necessário fazer. Mas aqui o ponto de vista, olha só que coisa tremenda. Não se deve cometer excesso de autoridade em nenhum âmbito da vida. Quer ver só? 1 Coríntios 9,18. Só a parte final aí. Vamos ler todo o versículo, mas é só a parte final que eu quero trabalhar. Logo que prêmio, que galardão tenho? Que evangelizando, proponha de graça ou gratuitamente o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder, poder aqui que sucia, que é autoridade, para não abusar da minha autoridade no evangelho. Olha o que o apóstolo está falando. Eu sei a posição que Cristo me colocou, eu sei a posição que eu tenho, e ele está dizendo, se eu quiser, em outras palavras, se eu for um mau caráter, eu posso abusar da posição que Deus me deu. Isso aqui vai doer, mas vai ficar bom. Tem marido que quer obrigar a esposa a fazer o que não é devido. E às vezes, escute isso aqui é por revelação. Quando eu estava trabalhando, Deus me deu isso aqui. E às vezes, é claro que eu vou falar aqui praticamente em código, mas até na área íntima, o marido quer obrigar a esposa a fazer algo que ela não está confortável a fazer. Ó, você pare com isso, hein? Você pare com isso. O que você está pedindo, porque tem marido que fica assistindo coisa indevida, pornografia, depois quer produzir a nojeira com a companheira. Que autoridade que é essa fracassada tua? Você não tem autoridade nenhuma. Ok? Se nada que é forçado, irmão, nada forçado, nada que é forçado é bom, tá? Desse ponto que nós estamos trabalhando aqui, a única coisa que podemos forçar é a perseverança para a porta se abrir. Mas estou falando nesse contexto, aprenda o contexto que eu estou trabalhando. Mas também tem um outro lado, tem mulher que desconsidera a autoridade do marido e passa na frente. O marido, nem espera o marido resolver, a pessoa já é tão afoita, já foi na frente, já, a hora que o marido fala, eu vou lá fazer o negócio. Não, já está tudo feito. Meu Deus, desconsiderou o marido, a autoridade do marido. Ô Eva, sai dela, espírito de Eva. Gente do céu. Eu vou dizer, porque, escute, tem marido, cá para nós, tem marido que é meio paradão. Eu não estou sendo ofensivo com ninguém. Mas tem, para não dizer outra palavra, eu estou sendo delicado ainda com a palavra que eu estou usando. Tem marido que é meio parado. E a mulher é meio para frente, ela fica irritada com a falta de posicionamento. Mas pega isso aqui, minha irmã, isso não tira você o direito de tomar a frente. Que é a prova disso? 2 Reis 4, a partir do versículo 8, a sunamita, lembra? A sunamita? Ô irmão, aquele marido dela, em outras palavras, aquele marido dela, meu Deus, não sei nem porque ele aparece na história. Não sei nem por que ele aparece na história. Se você ler o texto, o que aquele... irmão, quem tem a visão de ver que eles é homem de Deus? A mulher. Quem tem a iniciativa de construir a casa para o profeta? A mulher. Olha, até o marido, quando o filho ficou doente, o que o homem falou? Leva para a mãe.
Aí eu pergunto, para que serve um camarada desse? Fala para mim. Mas vê se ela... Por isso que eu digo, mulher de nobreza espiritual é outro nível. Aquele homem, ele não tinha posicionamento espiritual. Ok? Mas só que o que ela fala? Façamos. Então ela fala, ainda que meu marido não tome as iniciativas, eu vou ajudar ele. Às vezes ela toma a frente, entre aspas, mas nunca tirando a autoridade do marido. Aleluia. Aprende isso. Eu já vi muita pessoa falir ministerialmente, viu? Porque a mulher tomou o lugar do marido. Toda mulher que toma o lugar do marido vai falir ministerialmente. Eu vou repetir isso aqui. Toda mulher que querer tomar o lugar do marido de autoridade vai falir no ministério. Vai falir. E a prova disso, o que aconteceu com a casa de Adão e Eva? Você pode ver, eles saíram do santíssimo lugar. Quer maior falência do que essa? Foram expulsos do lugar mais sagrado. Por quê? Porque a mulher tomou a frente. E quando Deus foi... Quem que pecou primeiro? A mulher. Mas quando Deus foi cobrar, com quem que Deus falou? Com Adão. Por quê? Porque Deus não quebra o princípio de autoridade. Hã? Oxe. Se a mulher que pecou, Deus tinha que falar com quem? Com a mulher. Mas não. Porque Deus falou, você é o cabeça. É você que vai dar conta disso aí, viu? Vamos lá, gente. Vocês não estão aqui, não é? Vamos lá. Agora vamos lá. Tem pais que exigem dos filhos o que não tem apoio às escrituras. Olha, é triste demais. Eu já vi pais ensinando filhos a mentir. Se o teu pai te ensinar a mentir, você não é obrigado. Essa autoridade dele aí, você não é obrigado a se render a ela. Tudo aquilo que distorce as escrituras, você não é obrigado a fazer. Quem quer que seja, distorcer as escrituras, você não é obrigado. Tá certo? Então, às vezes existem pais que exigem do filho aquilo que não tem apoio nas escrituras. Se não tem apoio às escrituras, meu amado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem... às vezes tem pais que às vezes na sua adolescência acabou não vivendo uma coisa, queria viver de um jeito, e ele quer projetar no filho dele o que ele queria viver. Por exemplo, você não pode escolher para o teu filho a quem ele vai casar. Você não pode. Você pode instruir ele. Instruir o quê? Instruir, por exemplo, a Bíblia tem princípios. Não tem julgo desigual. Tem que ser a pessoa que, ou seja, a pessoa da mesma fé, do mesmo convívio, ok? Esse é o princípio. Agora, você escolher, não, você vai casar com essa mulher. Tem pessoas que casam por causa dos pais e depois se tornam infelizes. Ok? Então, isso é indevido. Você deve orientar. Às vezes você vê que tem pessoa que está se aproximando do teu filho, da tua filha, você orienta, filho, olha, eu vejo que isso não é bom. Agora, por outro lado também, agora vai sobrar para todo mundo, fique em paz. Mas tem filhos que se dão mal na vida, porque desonram os pais. Olha, eu nunca vi um filho que desonrou um pai se dar bem na vida. Eu nunca vi, gente. Todo filho que desonra os seus pais, que não segue os bons conselhos dos seus pais, vai fracassar e vai ter um fim desastroso. Porque os seus pais, eles têm experiência já de vida. E você que nasceu ontem acha que tem mais sabedoria que seus pais. Só porque você tem uma faculdade, seus pais não têm. Só porque você tem uma graduação, seus pais não têm. Escute, os seus pais têm o que você não tem. Experiência de vida. É melhor você dar ouvido, tá certo? Porque depois você amargar. Outra coisa, que isso aqui é importante, gente. Tem líder espiritual que abusa da ingenuidade das pessoas e dos dons que tem para beneficiar-se a si mesmo. Hoje o que mais tem? Você vê esses líderes espirituais, que eu digo líder entre aspas, né? Que são os fracassados, miseráveis, desgraçados. Porque pegam pessoas incautas, indoutas, biblicamente falando, pessoas ingênuas que não têm um conhecimento, é fraco, não participa num culto como esse, de esclarecimento, de vida cristã, de ter o caráter moldado. Aí, esse dia mesmo, minha esposa viu, irmão, tinha uma live que estava sendo feita por uma pseudo-profetisa, tinha mais de 3.000 na live, irmão. Mais de 3.000 pessoas na live. E aí ela ajeitava o cabelo assim, ó, sentava toda... E ela ficava a live inteira.
passando a mão no cabelo. E detalhe, ela começava a olhar, porque tem aquele negócio que você vai ofertando. E ela só revelava quem ofertava. Olha que legal, né? Caiu, porque ela via que caía lá o Pix. Opa, essa aqui eu profetizo. Irmão, eu falo, como que pode ter tanta gente num lugar desse, gente? Existem pessoas, escute o que eu estou falando, se utiliza de um dom que tem para auto se beneficiar. Você tem que tomar cuidado. Se Deus está falando, Deus está falando. Se Deus não está falando, fique quieto. Porque às vezes no afã, escute o que eu estou falando, isso aqui é para remediar, não que aqui esteja acontecendo, isso aqui é só para remediar. Às vezes no afã que as pessoas vão dizendo, esse aí é profeta, aquela ali é profeta. E aí no afã de querer mostrar que é mesmo, aí quando Deus não está falando, começa a falar. Vai dar coisa errada. Então não se abuse da autoridade, da posição que Deus te deu. E não faça isso, não se utilize da ingenuidade das pessoas e fazer dela massa de manobra, e se aproveitar da ingenuidade das pessoas. Eu falo como líder espiritual, às vezes a gente vê e fala, meu Deus, a gente tem maldade no coração, gente do céu. É por isso que você vê nessas igrejas, por que você acha que existem pastores que não lutam para o povo aprender a palavra? É o que eles querem o povo assim. Em outras palavras, burro, me perdoe, burro espiritualmente. É a palavra forte que eu estou falando, mas tem que ser dita. Quanto pior o povo, quanto menos conhecimento bíblico tem, melhor para eles fazer as manobras deles. É triste demais, mas essas pessoas vão ter com Deus. Mas também, eu bati no nosso lado, né? Agora tem o outro lado também, né? Para ficar igualado. Mas também existem crentes que tornam a caminhada dos seus líderes mais dolorosa. Irmão, é ruim de obedecer, hein? Ele pastoreia a si mesmo. Tem um texto em Judas que diz, pastores de si mesmo. O que é apacentar a si mesmo? Você não dá satisfação para ninguém, você nunca comunica nada a ninguém, você vira o seu pastor mesmo. Agora você não fala nada. É como diz em Hebreus 13:17, o que está escrito lá? Que as ovelhas, as pessoas devem obedecer os seus líderes para que eles façam, porque eles velam pela alma como aqueles que vão dar conta dela, para que façam com alegria, não gemendo. Irmão, tem gente que faz a gente gemer. Custa, a pessoa vai ficar ausente alguns dias, custa, hoje que é tão fácil, custa mandar uma mensagem, por motivo de saúde vou estar ausente. Aí você tem que esperar, aí você tem que ficar analisando, ver quem está no culto, ver quem não está, e aí você tem que ficar descobrindo, está bem, não está viajando, aí você tem que dar uma de detetive espiritual. Não seria mais fácil? Aí espera passar o culto, alguns até assim, né? Espera passar o culto, e quando manda, não, eu já ia mandar a mensagem, já avisando. Alguns de fato, mas custa avisar. Custa falar, não estou podendo. Isso vai ajudar o teu pastor a cuidar da sua alma. Ok? Porque às vezes existem pessoas que não estão vindo, por quê? Porque está com fraqueza, e o pastor vai saber lidar com isso. Mas tem alguns que não estão vindo, trabalho, viagem, mas aí está avisando, a pessoa vai ficar em paz. Por que vai ficar em paz? Porque sabe que a pessoa está bem encaminhada. Ok? Então escute, nunca nos esqueçamos que a nossa posição em Cristo não é para ser servido, mas é para servir. A posição de autoridade que Deus me coloca não é para ser servido, é para servir. Deus te levantou, Deus te colocou em posições de liderança, não coloca uma redoma como o espírito de Nimrod naquela torre de Babel, só girando em torno de você, faz isso aqui. Não, meu querido, não. Deus te colocou nessa posição alta. Glória a Deus. Para quê? Para que você sirva as pessoas. E encerrando, vamos lá ler todo o versículo. Pelo que ainda, por este motivo, por esta razão, ainda que tenha em Cristo grande confiança, autoridade, para te mandar o que te convém. Aqui convém, minha gente, é a palavra grega aneko, que significa conveniente, o que se deve, o que cabe fazer, ser correto, adequado. O sinônimo aqui desta palavra seria aquilo que é harmonioso fazer. Olha, Paulo está dizendo, para te mandar
ou te ordenar o que é harmonioso fazer. E uma palavra sinônima, tá? O pedido que Paulo está para fazer a Filemão em relação a Onésimo mostra sua preocupação com a comunhão da igreja, com a harmonia entre os irmãos. Glória a Deus. Nós temos que se preocupar com essa harmonia, que nós possamos estar em comunhão. Por quê? A Bíblia diz: se andamos na luz, como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros. Aí sim o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você não estiver em comunhão com os sermões, isso significa que você não está na luz. Estar na luz é estar na palavra, ok? Agora perceba isso aqui, gente. Essa palavra aqui, convém, que é traduzida aqui por convém, aneco, é usada em Efésios 5, 3 e 4 para falar de coisas que não cabem, não são adequadas no meio da igreja. Aqui Paulo, e eu não quero trabalhar essa questão, porque esse não é o contexto de Filemão, mas só para você pegar esse princípio. Existem coisas que está acontecendo no meio do povo que Paulo fala que isso não é adequado, não convém acontecer, e que são prostituição, impureza ou avareza, que é amor ao dinheiro, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, ou seja, isso não é adequado. Prostituição não é adequado, não convém. Avareza não é adequado, não convém. E outras coisas mais, nem torpezas, nem parvoices, que é imbecilidade, tolice. Ali torpeza é coisas obscenas, né? Palavras obscenas. Nem chocarrices, que é brincar com as coisas espirituais. Que não convém. Paulo está dizendo, essas coisas não cabem na igreja. Trazendo para nós, existem coisas, escute, eu estou falando agora no contexto de Filemão. Existem coisas que não mais cabem no nosso meio, não cabem. Raiz de amargura? Não cabe. Ódio? Não cabe mais. Vícios? Não cabem mais. E qualquer outro sentimento escuso, qualquer outra atitude escusa, existem coisas que não cabem. E você sabe o que não cabe mais. Por quê? Tudo aquilo que não está em perfeita conformidade com Cristo, em nossa vida, em nosso meio, deve ser descartado. Porque o que é adequado? É a mesma coisa de você pegar uma forma, e se você colocar algo nessa forma, aí você vai ver se está adequado. Se estiver faltando, não está adequado. Se estiver sobrando, não está adequado. Então, quando pega a nossa vida e coloca em Cristo, não pode estar nem faltando e nem sobrando. Tem que estar conforme Cristo. Aleluia! Aleluia! Será que tem algumas sobras na nossa vida? Vamos nos conformar a Jesus. Será que está faltando? Existe algo que eu preciso fazer ainda? Algo que precisa ser considerado na minha vida? Então Jesus vai acrescentar. Eu repito, não pode faltar, mas também não pode sobrar. Tem que estar conforme. Conforme. Na mesma altura, na mesma medida, na mesma luz. Eita glória! Agora encerramos dizendo, conclusão, a humildade abre grandes portas em Deus. Eu vou repetir isso aqui. A humildade abre grandes portas em Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5. Então, meus amados irmãos, que o nosso procedimento seja humilde, que o nosso comportamento seja humilde, que o nosso lidar com as pessoas seja com humildade. As palmas, louve ao Senhor.